Ai, minha rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês. Tô com saudade de Libertadores? Tô com saudade de Libertadores. Tô com saudade de jogo grande Sul-Americana? Tô com saudade de jogo grande Sul-Americana, mas o que esse aninho de Série B me fez valorizar um jogo importante de Campeonato Brasileiro é brincadeira, tá bom? Ano passado, cara, Volta Redonda, Atlético, pô, Vila Nova, e com todo respeito a esses clubes, estão buscando o lugar deles ao sol. Mas, cara, o Atlético é absurdamente maior. O Atlético é pra pegar Corinthians, o Atlético é pra pegar Flamengo, o Atlético é pra pegar Grêmio, o Atlético é pra pegar Cruzeiro. É esse tipo de jogo que motiva a gente. E eu vou começar até falando sobre isso, assim. Os jogadores do Atlético que viveram 2025, aquela loucura de tem que pontuar, tem que ganhar 7 seguidas, tem que ganhar 5 seguidas. Cara, tem que valorizar muito esse tipo de jogo e acho que eles estão valorizando, tá? Quero deixar isso bem claro pra vocês. Acho que eles estão valorizando. Acho que um grande mérito que o Atlético vai ter ao longo do campeonato vai ser esse. O Atlético ele vai olhar para um jogo contra o Corinthians diferente do que um Grêmio olha. O Atlético vai olhar para um jogo contra o Galo diferente do que um Fluminense olha. Pô, rapaziada, a gente flertou ali com uma zona de rebaixamento de Série C, rapaziada. A gente tava na merda legal. Então, assim, eu acho que isso vai mudar a visão que o Atlético tem do próprio campeonato, sabe? Acho que isso vai mudar a visão que o Atlético, porra, é um clube que tem que lutar muito pra se bancar, pra se estabelecer, pra voltar a ser protagonista. E que bom. Eu acho que esse tipo de sacrifício é o que a gente espera dos jogadores mesmo. Acho que os caras vão ter que suar sangue pra honrar a camisa do Atlético na Série A. Mas enfim, vamos falar sobre escalação, porque a gente tem uma informação que deve acontecer. Obviamente o Odair ele pode mudar, mas a informação é: o Odair treinou uma formação diferente. Sai Léo Derek, entra Luiz Gustavo. Com isso, Lucas Esquivel na lateral esquerda, né? Luiz Gustavo como volante. Nada de zagueiro como volante. O Atlético jogando em um 4-3-3. E o que eu entendo disso? Primeiro ponto. Na linha defensiva, eu acho que você acaba botando as coisas mais no lugar, tá? Benavides de lateral direito, Lucas Esquivel de lateral esquerdo, o Arthur zagueiro pela esquerda, o Teran zagueiro pela direita. E aí a gente precisa entender algumas questões. O Arthur jogando pelo lado esquerdo, acho que qualifica muito a zaga. O Arthur contra o Santos jogando de zagueiro central, não gostei. E o Corinthians não tem um centroavante, tem uma zaga, tem um ataque mais móvel. Então, naturalmente, vai ser Arthur com o Guinegão, Memphis com o Teran. Então não vai ter aquela questão de encaixe, ah, eu sou zagueiro central, eu sou zagueiro pela esquerda. Eu acho que isso vai ajudar. Ah, Thiago, mas não vai ter sobra? Não vai ter sobra. Mas eu acho que os encaixes na zaga ficam mais bem definidos. E aí você fala de um jogador que vai ter mais liberdade para atacar, que é um jogador que pode fazer a diferença, que é o Lucas Esquivel. A gente falou como o Corinthians tem muita força a partir dos seus laterais. Beleza, concordo. Mas se você botar a capacidade técnica do Lucas Esquivel para disputar com o Mateuzinho e Bidu, não vai dar para eles. Então você ganha um cara que é um diferencial no jogo e você se coloca numa posição de vantagem em relação ao seu rival. Uma presença maior do Lucas Esquivel ajuda, por exemplo, o Atlético numa situação de um ataque mais posicional, onde o Atlético tem que ficar mais com a bola, precisa mais de um organizador. Acho que potencializa mais o Julimar nessa dobradinha pelo lado esquerdo. A gente ganha capacidade de cruzamento, a gente ganha capacidade de associação com o Zapelli. Então, no final das contas, mais liberdade para o Lucas Esquivel é fundamental. Aí a gente vai para o meio campo. O Luiz, a entrada do Luiz ajuda e ajuda muito. É um jogador que preenche mais o meio-campo e a gente sabe que é o setor protagonista do time do Corinthians. É um jogador que tem uma experiência muito grande ali para controlar algumas ações, para esfriar um pouquinho mais o jogo, para manter a bola no nosso pé. Então também é outro ponto primordial para a gente levar em consideração.
e um cara que tem altura. Jogo aéreo do Corinthians é fortíssimo. Então, a altura do Luiz Gustavo vai dar mais capacidade do Atlético se proteger nesse sentido. Portija deve atuar, voltando de lesão natural, e você tem o Bruno Zapelli. E aí fica a questão. Como vai ser o comportamento do Zapelli? Vai ser Zapelli meia ou vai ser Zapelli volante? E acho que a gente precisa levar em consideração uma questão do Zapelli meia para esse jogo, que ele vai ter Portija e Luiz Gustavo como volante. Dois jogadores com muita capacidade de passe. Então, durante muito tempo, a gente viu o Zapelli jogando como meia com muita dificuldade de ser encontrado por Filipinho, por Raul, por Gabriel. E agora, tendo dois volantes de extrema qualidade, eu acho que o Zapelli pode se sentir mais confortável jogando dessa forma. Dois pontas que vão precisar fazer um trabalho tático absurdo para acompanhar os laterais do Corinthians e não criar um cenário de desvantagem. O Mendonça vai ter que acompanhar o Bidu, o Julimar vai ter que acompanhar o Mateuzinho, mas também você gera uma questão tática ali. Ah, beleza, Mateuzinho e Bidu vão avançar, tem dois pontas preparados para a transição nas costas deles. E lembrando, são os jogadores que começam muito bem o campeonato. São jogadores que vêm criando chances claras, participando de gols, fazendo gols. Então, Mendonça e Julimar são nomes que a gente precisa ter muito carinho. Muito carinho, porque vão fazer um trabalho sujo defensivo e, ao mesmo tempo, vêm sendo bons coadjuvantes para aí sim o Kevin Viveiros brilhar. E, óbvio, a estrela da companhia, Kevin Viveiros na frente, vai sair na mão ali com Gustavo Henrique, vai sair na mão ali com Gabriel Paulista, com André Ramalho, mas é aquela esperança que a gente tem durante todos os jogos. Como você tem ali um jogador com a capacidade técnica do... Como você tem ali um jogador com a capacidade técnica do Viveiros, batendo de frente com esses caras, talvez não seja uma grande vantagem, mas na capacidade física, eu tenho certeza que vai ser mais um jogo que o Viveiros vai infernizar a zaga adversária. E aí entra aquela questão. Tem algum adversário hoje no Campeonato Brasileiro que consegue parar o Kevin Viveiros? A impressão que eu tenho é que não. E levando em consideração, obviamente, tudo que a gente viu ano passado na Copa do Brasil, como o Viveiros levou uma vantagem absurda em relação à zaga do Corinthians nos dois jogos. Então, expectativa do Viveiros novamente fazer a diferença pra gente, expectativa do Viveiros novamente fazer a diferença pro Furacão. Beleza, rapaziada? Acho que é isso. Lembrando, tem live do jogo hoje e a gente vai tentar assistir o jogo junto aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar assistir o jogo junto aqui. Forte abraço, tamo junto, é nóis. E pra cima deles, tentar buscar esses 9 em 9, filho. E daqui a pouco pensar nos 12 em 12, pra depois pensar nos 15 em 15. Vamos tentar manter essa invencibilidade o máximo aí pro nosso Furaca, valeu? Tamo junto, é nóis.